muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de português. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Nossa videoaula de hoje vai ser sobre número dos substantivos. Esse assunto está no capítulo 7 de vocês, tá? Da página 80 até 95 do livro de gramática, certo? O objetivo da aula de hoje a gente vai tentar compreender o básico desse assunto aqui. Na verdade, é reforçar, né, o que vocês já aprenderam fazendo os trabalhos, certo? Na videoaula de terça eu passei gênero do substantivo. Aí ontem, quarta-feira, foi a live para tirar as dúvidas de vocês. E hoje, quinta-feira, nesse novo horário de português, vai ser sobre número do substantivo, ok? Antes do nosso testezinho aqui, o teste de QI, quero ver quem acerta essa, hein? Olha só. Numa quarta-feira, André foi à caça. Numa quinta, matou um coelho. Numa sexta, levou para casa. E no dia seguinte, o comeu. Em que dia da semana André comeu o coelho? Quarta, quinta, sexta ou sábado? Dessas quatro alternativas, uma está correta. Leia o texto com atenção, certo? E observe bem a ortografia das palavras, ok? Respondam aí que no final da aula eu dou a resposta. Muito bem, galera. Número do substantivo. Existem apenas dois números no substantivo: singular e plural. Basicamente isso. Não tem segredo nenhum, não tem dificuldade nenhuma aí. Singular e plural. Ou está no singular ou está no plural, os substantivos, ok? Não tem meio termo. Quando é que um substantivo está no singular? Quando tiver apenas um ser, uma coisa, uma pessoa, um objeto, enfim, apenas um. Quando que um substantivo está no plural? Quando tem mais de um, ou seja, quando tem dois ou mais seres, coisas, pessoas, objetos, enfim, certo? Basicamente isso. Exemplos de substantivos no singular: aluno, escola, homem, mulher, troféu, balão, caracol, tá bom? Observe que todas essas palavras estão no singular. Elas designam apenas uma coisa, uma pessoa, certo? Um objeto. Aluno é só um aluno. Escola é só uma escola e por aí vai. Substantivos no plural são esses aqui de cima, só que no plural. Olha só: alunos, escolas, homens, mulheres, troféus, balões, caracóis. Observe que agora essas palavras estão no plural. Elas se referem a mais de um ser, ok? Observem que em todas elas foram acrescentado o S. O S. Esse é o grande segredo para você transformar uma palavra do singular para o plural, certo? Colocar o S, como em alunos, como em escolas. Observe que em algumas palavras é necessário colocar mais do que o S. Por exemplo, homem. Foi preciso trocar o M pelo N e acrescentar o S. Ok? Em mulher, foi necessário acrescentar o E e o S. Em troféu, acrescentou apenas o S. Em balão, modificou esse finalzinho aqui da palavra, ó. No lugar do an, colocou o on, acrescentou-se o E e o S. E no caracol, tirou o L, colocou-se um acento agudo no O e acrescentou IS. Então, pessoal, por mais simples e fácil que pareça, eu aconselho a ter muita atenção, por causa dessas regrinhas aqui, ó, desses carinhas aqui, ó. Entendeu? Então, nem todas as palavras basta acrescentar o S, pronto, já é plural. Não, tem que ter uma atençãozinha. Olha só o plural dessas palavras aqui, galera: tubarão, tubarões, formão,
formões, grilhão, grilhões, balão, balões, gavião, gaviões, botão, botões. Observe que todas essas palavras aqui que terminam com ão recebem no plural ões. Mas nem toda vez que uma palavra terminar em ão vai receber no plural ões. Às vezes a palavra que termina em ão vai receber ães no plural, ou vai receber ãos no plural. Então é preciso ter cautela e ter cuidado aí. Por isso, se eu perguntar para vocês qual é o plural de cristão, qual é o plural de cidadão, certo? Não é tão... Qual é o plural de escrivão? Então, não é escrivões, é cidadãos, é cristões. Não, nem todos são esse, termina com ões no plural. Tem uns que terminam com ãos e outros que terminam com ães. Olha os que terminam com ães aqui: escrivães, tabeliães, capelães, capitães, alemães e pães. Tem uma terminação diferente dessas aqui. E que terminam com ãos: bênçãos, órgãos, cidadãos. Essa palavra aqui, tenham cuidado com ela, tá, gente? Ela é muito usada. Ela é muito comum a gente ouvir. Então, decorem bem, aprendam bem. O plural de cidadão é cidadãos. Tá? Repitam 5 vezes na mente de vocês: cidadãos, 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 cidadãos e cidadãos. Tá bom? Repitam isso na mente de vocês para não ter perigo de errar ela nunca, tá? Cristão é cristãos, pagão é pagãos, irmão é irmãos. Não é irmãos não, tá, gente? É irmãos, irmãos. Ok? Aqui eu coloquei esse gráficozinho aqui, essa tabelinha aqui, que tá no livro de vocês, tá? E diz basicamente o seguinte: há substantivos que sofrem modificações antes de receber a terminação S. Leia o quadro complete. Olha só, aquele que eu falei agora há pouco. Não é só colocar o S, pronto, acabou. Não, tem palavras que precisam fazer coisas a mais. Por exemplo, substantivos que no singular terminam em AL, né? AL. Coloca-se A e S, né? A e S. Por exemplo, jornal, fica jornais, ou A e S aqui no final, AIS, jornais. Quando terminar em EL, aí tem duas situações. Se a palavra for oxítona, coloco ES. Se for paroxítona, EIS. Olha só, pincel. Pincel é oxítona. Então, como é que fica? Pincéis. Olha aqui, ó, pincéis. Móvel. Móvel é paroxítona. Então, como é que fica? Móveis. Ou móveis, com a terminação eis. Aqui basta vocês seguindo que está sendo pedido aqui, ó. Quando o substantivo estiver no final OL, né, OL, você vai colocar OIS, com acento agudo no O. Exemplo, lençol, você vai colocar lençóis, lençóis, ó, o OIS aqui no final, ó, certo? E essa regra aqui não se aplica só para lençol, não, é todo substantivo que termina em OL, OL. Por exemplo, anzol, anzol termina com OL, tá? Então como é que fica o plural dela? Anzóis, dessa mesma forma aqui, ó, OIS no final, ok? Outro exemplo aqui, ó, ão. E essas três terminações aqui, como a gente acabou de ver aqui atrás, ó, três terminações, ões, ães e ãos, certo? Exemplo de mão, mãos. Exemplo de ões, tem aqui, ó, reação, reações. E exemplo para ães, pão, pães, certo, pessoal? Mais algumas terminações aqui, ó, quando o substantivo terminar em R ou Z, ele deve ser acrescido de ES no plural, ok? Então, se no plural é flores, flores, o singular fica flor. Se o singular é giz, olha só como termina em Z, o plural fica gizes. Gizes, o plural de giz é gizes, certo? Acrescenta-se o ES.
Quando o singular termina em S, você vai acrescentar o ES, se for um monossílabo tônico ou oxítono. Olha aqui, ó, mês. Mês é um monossílabo tônico, só tem uma palavra, só tem uma sílaba e é forte, é tônica, mês. Então, como é que fica o plural dela? Acrescenta o ES, ou seja, meses. Daqui a 2 meses, faz 5 meses, né? Estamos há 3 meses. Okay? O ano tem 12 meses. Então, meses no plural, mês no singular. Certo? Da mesma forma, freguês, fica fregueses. Quando a palavra termina em S no singular e não varia, ou seja, ela não varia se for paroxítono ou proparoxítono. Exemplo, o pires fica os pires. O ônibus fica os ônibus. O lápis fica os lápis, certo? Não varia, não varia. Isso se a palavra for paroxítono ou proparoxítono. Se for oxítono ou monossílabo tônico, acrescenta-se o ES, certo? E toda vez que uma palavra, um substantivo terminar com X, não varia, não muda quando vai para o plural. O pirex, os pirex. A xerox, as xerox. A fênix, as fênix. Ok? Aqui tem a segunda questão, que eu trouxe aqui para vocês, para responder logo, que tem algumas palavras para a gente colocar aí no plural. Jornal termina com AL, bota o A e S. Anel termina com EL, fica anéis, coloca isso E e S. Réptil fica répteis, tá? E L, olha aqui. Terminar em IL, se for paroxítono, coloco E e S, certo? Paroxítono, coloca E e S, ok? Projétil, projéteis. Gravidez, gravidezes, tá? Termina com Z, olha aqui, termina com Z, acrescenta o ES, que é gravidezes, certo? Barril, barris. Caracol, caracóis, nós já vimos. Degrau, que é só acrescentar o S, fica degraus. Chapéu, chapéus. Troféu, troféus. Raiz, raízes. Colar, colares, olha, termina com R. Acrescenta apenas o ES. Do mesmo jeito que dólar, fica dólares. Hambúrguer, hambúrgueres. Nós, nozes, cartaz, cartaz. É só você fazer a mesma coisa desse lado, seguindo as regras que vocês viram aqui, certo? Já estou adiantando aqui uma questão para ajudar vocês no trabalho, beleza? E porque tem tudo a ver com essa videoaula. Eu vou estar no fórum logo depois da videoaula para ajudar vocês a tirar as dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida sobre a aula. E lembrando que os trabalhos podem ser entregues até hoje às 18 horas, o mais conhecido como 6 da tarde. Ok? Vamos responder aqui o nosso desafio. Olha só, numa quarta-feira André foi à caça. Numa quinta matou um coelho. Numa sexta, observe que sexta aqui está escrito com C e com S, ou seja, não é o dia da semana. Se fosse um dia da semana seria sexta com S e com X, tá? Mas aqui não é um dia da semana, então a gente ainda está na quinta-feira. Quinta matou um coelho. Numa cesta, né, ou seja, num recipiente onde se colocam as coisas dentro, levou para casa e no dia seguinte comeu. Se a gente está na quinta, eu matei o coelho na quinta, coloquei o coelho na sexta, na quinta-feira, e levei para casa e comi no dia seguinte, então, que dia que eu comi o coelho? Na sexta-feira, letra C. Ok, pessoal? É isso aí, essa foi a videoaula de hoje. Eu vou estar no fórum agora para tirar as dúvidas, tá? Um grande abraço. Fui!